Я покидаю свой пост. Em 25 de dezembro de 1991, o líder da União Soviética, Mikhail Gorbachev, fez um discurso na televisão estatal. Em rede aberta, ele declarou a sua renúncia como governante. Abre aspas. Os eventos seguiram um caminho diferente. Prevaleceu a política de desmembrar este país e desunir o Estado, com o qual não posso concordar. Fecha aspas. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas foi oficialmente desmantelada e a disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética acabou. No entanto, 30 anos depois do ocorrido, vivemos um momento de competição econômica, questões diplomáticas complexas e apoios divergentes em guerras ao redor de todo o globo. Assim, surge um questionamento: estamos vivendo uma nova Guerra Fria? No final do século passado, muitos daqueles que viram a queda do Muro de Berlim e 2 anos depois a bandeira soviética sendo arriada do Kremlin, acreditaram numa Europa livre e unida e na vitória do lado ocidental dessa guerra, sendo os Estados Unidos o fiador de uma nova ordem mundial. Para certos autores, como Eric Hobsbawm, esse acontecimento selou a era dos extremos e, de forma prática, o próprio fim do século XX. Contudo, é bom lembrar o que disse o militar prussiano Karl von Clausewitz. Abre aspas. A guerra nunca é um ato isolado, uma obra de um instante. Fecha aspas. Ou seja, a guerra é apenas uma resposta para uma série de desdobramentos políticos e econômicos. E é isso que vivemos hoje. O conceito de uma nova Guerra Fria ressurgiu nas conversas geopolíticas recentemente e descreve as tensões crescentes entre potências mundiais, redefinindo as dinâmicas internacionais e despertando inúmeras questões sobre o futuro da humanidade. O historiador John Geddes analisou a Guerra Fria sendo composta por períodos de maior e menor intensidade de cooperação e discórdia, de Guerra Fria e de Guerra Fria quente. Em seu questionamento, Geddes defende que a Guerra Fria nunca acabou, só passou por um hiato mais frio que duraria pelos próximos 25 anos. Afinal, muitas das características da Guerra Fria ainda estão presentes na própria Europa, o antigo epicentro dessa guerra. A Rússia continua a manter seu arsenal nuclear, maior numericamente do que o dos Estados Unidos, gastando em 2013 em elementos militares e em defesa uma porção maior do seu PIB do que os Estados Unidos pela primeira vez em décadas. Em contrapartida, os Estados Unidos ainda injetam bilhões de dólares para modernizar as armas que Barack Obama se comprometeu a abolir. Ao contrário do que era esperado, a OTAN não só não desapareceu, como se alastrou pela Europa Oriental até as fronteiras russas, dando sobrevida à maior das instituições da Guerra Fria. Pouco mais de 2 décadas do fim daquele ciclo, a Rússia de Vladimir Putin se mostra mais agressiva do que a União Soviética em desconstrução de Mikhail Gorbachev e a Rússia em escombros de Boris Yeltsin. A Moscou de Putin colocou seus soldados em solo ucraniano e georgiano e ainda ameaça os países bálticos. A política energética russa amarra as mãos de muitos europeus do leste e da própria Alemanha, sob a sombra dos gasodutos, especialmente os Nord e South Streams. A Hungria, um dos antigos membros do Pacto de Varsóvia, desliza em direção ao autoritarismo e vem se afastando de Bruxelas em direção a Moscou. Tais elementos não contribuem para sustentar o argumento da Europa livre e unida, um dos elementos mais centrais do final da Guerra Fria. Isso tudo fica à parte do posicionamento russo-ocidental nos confrontos sírios, que já são tidos por alguns como uma proxy war entre Estados Unidos e Rússia, que apoiam frontes distintos nos embates. Na nova ordem mundial, mantida sobre os auspícios dos Estados Unidos, percebe-se que persiste muito da antiga ordem da Guerra Fria, porque ela não dizia respeito apenas a um confronto entre inimigos ideológicos. Quando a União Soviética se desqualificou da competição, a balança de poder pendeu para o lado americano, deixando o mundo sobre a unipolaridade.
Esfriou-se o conflito entre os dois, porque Moscou não possuía capacidade de reação para se reequilibrar. Mas a Rússia, parcialmente recuperada sobre Putin, continua a manter o foco sobre as suas fronteiras e sobre essa balança. Washington, por outro lado, não alterou essencialmente a sua atitude em relação a Moscou, apesar de algumas iniciativas de cooperação. Isso, em última análise, poderia indicar que a Guerra Fria nunca chegou propriamente a falecer, embora fosse esse o trajeto. Assim, enquanto Gorbachev afirmou em 2014 que, abre aspas, o mundo está à beira de uma nova Guerra Fria, fecha aspas, outros argumentam que ela já teria começado, remetendo-se à crise ucraniana. A Rússia ainda é um velho jogador importante na nova Guerra Fria. Putin está mais do que nunca interessado em retomar o prestígio e relevância que seu país já teve. Contudo, agora a Rússia não está mais sozinha com os Estados Unidos. Existe mais um jogador no tabuleiro. A rápida ascensão da China à sua proeminência internacional marca um episódio crucial nas crônicas da história mundial. A sua impressionante expansão econômica, os desenvolvimentos tecnológicos avançados e o crescimento militar significativo empurraram os chineses para uma posição de destaque na política internacional. O ganhador do Prêmio Nobel da Paz, Liu Xiaobo, alertou profeticamente, em 2006, que a ascensão da China seria, abre aspas, um desastre para a propagação da democracia liberal no mundo, fecha aspas. Contudo, ninguém lhe deu ouvidos porque o Ocidente apoiou plenamente o espetacular crescimento econômico chinês, acreditando que isso promoveria a liberalização do país. Apesar disso, esse crescimento teve um efeito oposto de reforçar a crença do regime na superioridade de seu modelo econômico orientado pelo Estado. Não apenas o desenvolvimento econômico, a China também experimentou o desenvolvimento bélico, visto que o aumento das despesas militares chinesas quase quintuplicou nas últimas 2 décadas. Quando Xi Jinping assumiu há mais de 10 anos, descartou a cautela dos governos anteriores e adotou uma política muito mais conflituosa em relação aos Estados Unidos e a outros países, a que chamou de Grande Rejuvenescimento. O líder foi responsável por restaurar o governo do homem forte, centralizar radicalmente o poder e reforçar a repressão, à la Mao Tse-tung. Além disso, o ditador chinês impôs um sistema abrangente de vigilância digital. Pequim ainda lançou vastos projetos de infraestrutura e desenvolvimento para expandir a sua influência no sul global, tomando medidas agressivas nos mares da China, o que alarmou seus vizinhos asiáticos, especialmente Taiwan. No 100º aniversário do Partido Comunista Chinês, o PCC, em 2021, Xi Jinping deixou claro como a China tinha se tornado muito mais belicosa quando alertou que qualquer pessoa que ousasse intimidá-la encontraria a cabeça esmagada contra uma grande muralha de aço forjada por mais de 1,4 bilhão de chineses. A agressividade da China fez com que muitos analistas concluíssem que eclodiu uma nova Guerra Fria entre os chineses e os norte-americanos. O governo de Joe Biden reconheceu-a, pelo menos implicitamente, quando afirmou que a era pós-Guerra Fria acabou definitivamente e está em curso uma competição entre grandes potências para moldar o que vem a seguir. No vasto tabuleiro de xadrez da geopolítica global, a China passou de um mero peão a um jogador potente, atraindo ativamente novos parceiros e aliados para o seu domínio de influência. Não se pode discutir a estratégia internacional da China sem abordar a sua ambiciosa iniciativa Cinturão e Rota. Esse projeto expansivo, evocativo da antiga Rota da Seda, procura estabelecer uma rede de comércio e infraestrutura que se estende por todos os continentes. No entanto, apesar das perspectivas econômicas que oferece, a iniciativa levantou apreensões sobre a falta de transparência do regime chinês. O alinhamento da China com a Rússia no meio da guerra na Ucrânia serve como um indicador das suas afiliações geopolíticas. O apoio de Pequim a Moscou, como demonstrado pelo aprofundamento dos laços de Xi Jinping com Putin, significa uma aliança estratégica que poderá influenciar substancialmente a dinâmica da nova Guerra Fria. Atualmente, a China se tornou a única nação que pode se classificar ao lado dos Estados Unidos.
Portanto, não é de admirar que alguns estudiosos comparem as relações entre Estados Unidos e China com as relações entre Estados Unidos e União Soviética, porque o equilíbrio de poder é semelhante. A ascensão do dragão asiático acarreta consequências substanciais para a ordem internacional, infundindo outra camada de complexidade à nova Guerra Fria que se inicia. À medida que continua a integrar novos parceiros no seu domínio de influência e alargar a sua presença global, o mundo observa com expectativa quais serão os próximos capítulos dessa história. Os Estados Unidos, claro, ainda são o principal representante do Ocidente, na atual disputa tanto com a China quanto com a Rússia. Porém, enquanto a Guerra Fria do século XX tinha a Europa Ocidental com um apoio consolidado aos Estados Unidos, a Guerra Fria do século XXI não parece estar bem dessa forma. A França, sob a liderança de Macron, tem vindo a expandir ativamente a sua influência geopolítica. A viagem dele a Pequim, na companhia de mais 50 representantes empresariais, culminou em novos contratos para Airbus, EDF, L'Oréal, entre outros. Essa medida, para desgosto dos céticos da China na Europa e nos Estados Unidos, sublinha a intenção da França de nutrir relações econômicas com a China. Simultaneamente, a França também afirma sua influência no Pacífico, uma região que experimenta uma rivalidade crescente entre China e os Estados Unidos. A Alemanha, sob o comando do chanceler Olaf Scholz, também indicou uma atitude pragmática em relação à China. As observações de Scholz sobre a redução de riscos ecoaram as do primeiro-ministro chinês Li Qiang, demonstrando uma postura cautelosa, mas cooperativa relativamente ao envolvimento econômico com a China. Por outro lado, países como a Lituânia, a Polônia e a Romênia assumiram uma posição mais controversa em relação a Pequim. A decisão da Lituânia de permitir que Taiwan estabeleça um escritório de representação em Vilnius e as proibições da Hawaii pela Polônia e pela Romênia sublinham as abordagens divergentes na Europa. Da Europa, tanto individualmente como coletivamente, continuarão a desempenhar um papel significativo na definição do quadro deste novo acordo global. Além da perspectiva política e militar, claro, a disputa entre os Estados Unidos está muito pautada no embate econômico. Durante a Guerra Fria, o campo de jogo era aberto. O elemento central da disputa era a ideologia. Contudo, em um contexto de globalização, uma nova Guerra Fria não gira em torno de questões ideológicas, mas sim de eficácia. O momento atual não está interessado em qual ideologia é melhor, e sim qual modelo é mais eficiente. Tudo o que importa para a China, desde o pragmatismo de Deng Xiaoping, é que o gato apanhe o rato. A eficiência tornou-se o elemento central da nova Guerra Fria, e não mais a disputa ideológica entre capitalismo e socialismo. As consequências de uma escalada descontrolada podem ser vastas e impactar negativamente a estabilidade global, a segurança e a prosperidade. Nesse momento crítico, os atores internacionais são chamados a encontrar soluções diplomáticas, promover o diálogo e construir pontes de colaboração. A formação de uma ordem mundial mais equitativa e sustentável depende da habilidade de superar as diferenças, promovendo a coexistência pacífica e abraçando a interdependência. A nova Guerra Fria, com todas as suas complexidades, nos desafia a refletir sobre o futuro que desejamos construir coletivamente como sociedade. Bom pessoal, o vídeo foi esse. Qualquer dúvida ou crítica é só deixar nos comentários. Lembrando que a sua opinião é muito importante, assim tentarei responder o mais rápido possível. Se tiverem gostado do conteúdo, por favor deixe o like e se inscrevam no canal. Mas é isso, valeu!